Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje vamos acompanhar Jesus naquelas deslocações que ele fazia, acompanhado pelos discípulos, entre povoação e povoação, para levar a boa nova, para anunciar a conversão dos pecadores, para ir ensinando os seus discípulos, os apóstolos, sobre as verdades do reino dos céus, que depois da sua partida também eles haveriam de transmitir às outras pessoas. E o episódio de hoje, que é relatado por São Marcos, é surpreendente. Os discípulos estavam com fome, acompanhavam Jesus, se calhar estavam a conversar animadamente com Nosso Senhor sobre os milagres que talvez que tinham feito, ou perguntando alguma explicação acerca de uma parábola que Jesus tinha contado e que eles não tinham entendido bem. E no meio daquela conversa, precisamente num dia de sábado estavam com fome e iam caminhando, como diz São Marcos, ao longo das searas, e enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas para comer. Tinham fome, foram alimentar-se. Tinham necessidade de comer. E fizeram um gesto super simples, têm uma liberdade interior grande, mas os fariseus que acompanhavam Nosso Senhor e os discípulos aproveitam logo para provocar, para se indignar. Vês como eles fazem ao sábado o que não é permitido? Porque aquilo para eles, para os fariseus, era já um trabalho. E Jesus defende os discípulos e o próprio descanso sabático, recorrendo à Sagrada Escritura. Diz Jesus: nunca leste o que fez David quando teve necessidade e sentiu fome, e ele e os seus discípulos? Como entrou na casa de Deus sob o pontífice Abiatar e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e os deu igualmente aos seus, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E a seguir deu-lhes uma razão ainda mais alta: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Tudo está ordenado em função de Cristo e do ser humano, até mesmo o descanso do sábado. Os pães da proposição eram os 12 pães que se colocavam todas as semanas na mesa do santuário, em homenagem às 12 tribos de Israel, e os que eram retirados do altar ficavam reservados aos sacerdotes que cuidavam do culto. A atitude da vida antecipou a doutrina de Cristo, aquilo que Jesus nos ensina nesta passagem. Já no Antigo Testamento estabelecera Deus uma ordem nos preceitos da lei, de forma que os de menor importância cediam a vez aos principais. E assim se explica que aquele preceito cerimonial acerca dos pães cedesse o lugar a um preceito da lei natural. E o preceito do sábado também não estava acima, como é evidente, das necessidades elementares da subsistência. Ora, isto serve, ou pode ajudar-nos, a rezar sobre a nossa relação com a comida e com a bebida. É evidente que temos que comer, que nos temos de alimentar, que temos que beber água, porque senão desidratamos e, como é evidente, faríamos mal à nossa saúde. Isso é importante. Outra coisa é comer em excesso ou beber em excesso. Aí não, aí sim que estaríamos a fazer uma coisa mal e não pode ser. Não é isso que Deus, Nosso Senhor, quer para nós. Perguntemos hoje, diante de Deus, Nosso Senhor, como é que nós estamos habitualmente à mesa? Como é que nós pensamos naquilo que vamos comer ou beber? Quer isto dizer que Jesus não dava importância? Claro que dava. Então, Senhor, não é verdade que o primeiro milagre que realizaste foi numas bodas? As bodas de Caná, onde faltava vinho, e Jesus transformou a água em vinho, um bom vinho, para alegrar aquela festa. E não é verdade também, Jesus, que em tantas ocasiões foste surpreendido à mesa com os teus discípulos, com publicanos e pecadores a comer? Até foi acusado de ser um glutão. Gostava de estar à mesa, numa boa converseta, a falar sobre as coisas da vida normais, comendo temperadamente, evidentemente,
mas comia, era normal. Mas às vezes pode suceder que a alimentação seja desregrada, que a nossa relação com a alimentação não esteja correta, não seja no devido lugar. E agora nós podemos fazer um pouco de exame de consciência sobre isto diante de Deus. Nós devemos comer para viver, não viver para comer. Isso seria a gula, que é um vício que nos estraga por dentro, que nos corrói a alma. O Papa Francisco referiu-se a este vício ainda há poucos dias, numa das catequeses de quarta-feira. E nós temos que pedir a Nosso Senhor que o nosso Deus não seja a barriga, o ventre, como às vezes se diz. Dá pena ver como, tanto, às vezes, católicos, ateus, cristãos, todos os homens, enchem os restaurantes. Não tem mal nenhum ir a um restaurante, como é evidente, ir com um grupo de amigos, mas às vezes o excesso de bebida, que leva à embriaguez, ou o excesso de comida, até que faz mal, por vezes, que faz que as pessoas fiquem empaturradas, ou o requinte, eu só posso comer aquele bife, tem que ser desta forma, ou aquela bebida, aquele vinho, que tem que ser do ano tal, desta marca, desta colheita, requinta mais, por vezes, que leva não só a que fiquemos, por vezes, até mal dispostos, com os olhos demasiado na comida, ou até, e às vezes até que se gaste demasiado dinheiro na alimentação, o que também não está correto quando vemos tanta gente a passar necessidades, não só nos países de guerra, por exemplo, ou nos países mais pobres, mas também à nossa volta, tantas pessoas que não têm o mínimo para a sua subsistência. E nós às vezes, e pode suceder, pessoas que rezem, que vão à missa, que se dizem católicas, mas depois têm assim uns comportamentos nas festas, às vezes até no jantar de Natal, ou noutras reuniões de família, mas em que se come demasiado, se bebe demasiado, se fala demasiado de comida. Não pode ser. Não é isso que Deus quer. Pede a Jesus que até também à mesa, tenhas a elegância de um filho de Deus. Esse bom odor de Cristo, esse bom aroma de Cristo, de um filho de Deus, daquela pessoa que por estar perto de Deus, por ter uma alma bonita, uma alma boa, uma pessoa que reza, procura rezar, tem interioridade, não se deixa escravizar pelas paixões do corpo. Já São Paulo, numa leitura que escutámos há poucos dias na Santa Missa, nos dizia que não te esqueças que és templo do Espírito Santo. Não deis os vossos corpos à imoralidade. E a moralidade pode ir também por aqui, pela gula. Há um episódio que uma vez vi escrito, não sei bem onde é que isso está, mas gostei, achei graça, que falavam de São José Maria, de uma senhora que, pelos vistos, deu um testemunho sobre a passagem de São José Maria Escrivá, ainda novo, na sua casa em tempos de penúria, durante a Guerra Civil Espanhola, em que as laranjas eram um bem precioso. E ela parece que convidou São José Maria para estar ali, numa refeição, com a sua família. São José Maria, havia uma laranja à mesa e São José Maria, pouco a pouco, ia escondendo, por assim dizer, ia brincando com a laranja. Comeu aquilo que tinha que comer, mas não comeu aquela laranja. E chamou-lhe muita atenção ao ponto de guardar aquela laranja e dizer que aquela era a laranja de São José Maria, quando mais tarde, depois ele foi canonizado, a família tinha ali guardado aquela laranja. E o que é que isto significa? Que tinha presença de Deus, que São José Maria estava com presença de Deus durante aquela refeição e procurou oferecer um pequeno sacrifício a Deus Nosso Senhor. É o que ele escreve no ponto de caminho. Diz assim: no dia em que te levantares da mesa sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Mas para isso temos que ter presença de Deus. Podemos comer, em geral podemos comer tudo, mas talvez, por exemplo, se gostamos imenso de batatas fritas, comemos menos 2 batatas fritas. Se não gostamos assim tanto de couves, pomos um bocadinho mais de couves. Não falamos de comida, não nos queixamos se a comida podia estar melhor ou pior. Tantas vezes a mulher ou o marido ficam tristes quando a pessoa se queixa da comida, critica. Não pode ser quem faz a comida, o almoço, que se esforce, que se esmere por isso, mas também os outros que não critiquem.
Há outro ponto do caminho, também diz assim: habitualmente comes mais do que precisas, e essa fartura, que muitas vezes te produz lassidão e incomodidade física, torna-te incapaz de saborear os bens sobrenaturais e entorpece o teu entendimento. Que boa virtude, mesmo para a terra, é a temperança. Hoje podemos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos ajude a sermos temperados. Oferecer esses pequenos sacrifícios, agradecer a Deus, abençoar as refeições, agradecer a Deus o termos uma refeição, como é evidente, mas ao mesmo tempo que o momento da refeição seja tempo de convívio. É mais importante a pessoa com quem estamos, talvez, do que a comida em si. Eu vi há dias um relato de uns países, como é que se portavam as famílias na Escandinávia, num país da Escandinávia, e com pena lia que é habitual as pessoas comerem no seu quarto, não estão à mesa em família. Que pena que isso aconteça, pois Jesus gostava de estar à mesa com os discípulos. Foi à mesa também que instituiu o sacramento da Eucaristia. Ele pedimos, e a Nossa Senhora que nos ajude, a ter presença de Deus sempre, mas também às refeições, para dar graças a Deus por aquilo que temos e também fazermos assim esses pequenos sacrifícios que nos ajudem a ter uma alma melhor, uma alma mais mortificada, uma vida interior grande. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.